Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Estamos de volta para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar estão aqui comigo no estúdio do Público em Lisboa. Este episódio está a ser gravado ao final da manhã de quarta-feira, dia 21 de janeiro, precisamente um dia depois de se ter cumprido o primeiro ano desde a tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, neste que é o seu segundo mandato. E neste programa vamos por isso olhar para estes primeiros 12 meses disruptivos, quer para a ordem internacional, quer para a política interna americana, tentar lançar os próximos 12 meses. Teremos obviamente de falar da atualidade e mais concretamente da ameaça de Trump de aplicar tarifas punitivas a 8 aliados europeus, caso estes continuem a impedir os Estados Unidos de se apoderarem do território dinamarquês da Groenlândia. Ainda sobre os Estados Unidos e no âmbito do lançamento do ano político de 2026, que temos estado a fazer nestes episódios de janeiro, vamos dar conta de duas datas marcantes neste calendário americano: os 250 anos da Declaração de Independência, que se assinalam a 4 de julho, e as eleições intercalares para o Congresso, agendadas para o dia 3 de novembro. No final, teremos ainda tempo para responder a uma pergunta que nos foi enviada por um ouvinte que quer saber como é que Portugal e os seus aliados devem responder à guerra híbrida da Rússia e de outros atores externos. Começando então aqui a nossa conversa sobre os Estados Unidos, a escalada retórica em redor das reivindicações americanas na Groenlândia disparou nos últimos dias para níveis críticos, eu diria. Trump anunciou taxas alfandegárias punitivas já a partir de fevereiro para 8 países europeus que se oponham à anexação do território autónomo da Dinamarca. São eles a própria Dinamarca, mas também Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. Entretanto, soube-se que Trump enviou uma carta ao primeiro-ministro da Noruega a dizer que já não se sente obrigado a pensar exclusivamente na paz, uma vez que não lhe deram o prémio Nobel, e depois disso partilhou nas redes sociais mensagens privadas que trocou com o presidente de França, com o secretário-geral da NATO, acusou o Reino Unido de estupidez por causa de um acordo sobre o arquipélago de Chagos, onde existe uma base militar anglo-americana, um acordo que a sua administração descreveu como histórico há poucos meses. Novamente em choque, a Europa parece estar a reagir com firmeza, mostrando-se irredutível na defesa da soberania da Groenlândia e em apoio à Dinamarca. Há pressões para a Comissão Europeia usar a chamada bazuca comercial como forma de retaliação. O Parlamento Europeu suspendeu a aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e Washington, alcançado em junho. Macron, em modo Top Gun, fez um discurso muito duro na terça-feira no Fórum Económico de Davos, acusando Trump de querer enfraquecer e subordinar a Europa e denunciando o novo colonialismo. Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, também fez um discurso realista, pragmático, também está a ser bastante elogiado. E no meio disto tudo, Trump tem um plano para criar uma organização internacional alternativa à ONU, o Conselho de Paz, que seria presidida por ele, que lhe daria poderes totais, para além de definir como critério para a adesão permanente a módica quantia de $1.000 milhões. Carlos, pode parecer que não, mas existe alguma coerência ou muita coerência no meio de todos estes capítulos dos últimos dias. Olhando para estes episódios e também para o ano que passou, percebemos que Trump não gosta da ordem mundial que o seu país criou, moldou, liderou nos últimos 80 anos e por isso quer, no fundo, ser protagonista de uma ordem alternativa. Exatamente. E, aliás, isso foi anunciado expressamente pelo secretário de Estado Marco Rubio no Congresso, que quando disse que a ordem internacional, a ordem do pós-guerra, criada, imposta pelos Estados Unidos, estava obsoleta e era usada pelos adversários dos Estados Unidos para prejudicar os seus interesses. Nenhum dos aliados tomou boa nota dessa declaração e todos entenderam que se tratava de uma questão, com certeza, de política interna ou de um mau momento do novo secretário de Estado, mas a verdade é que a estratégia internacional do presidente Donald Trump, que foi a sua primeira prioridade nesta fase inicial do seu segundo mandato, a estratégia internacional
dos Estados Unidos transformou-se e é uma estratégia internacional que desafia classificações. Eu diria, se posso pedir emprestada uma referência às escolas de arquitetura, que é uma estratégia brutalista, que tem um realismo cru, que expõe esse realismo cru e que é ao mesmo tempo labiríntica. Não é evidente qual é a sua estrutura interna a partir para aqueles que veem de fora, como a maioria das pessoas veem de fora esta estratégia de realismo cru. E ela tem um certo número de orientações que me parecem perfeitamente claras. A primeira é justamente que os Estados Unidos entendem desfazer aquilo que são os pilares da ordem liberal que criou a partir de 1945, as Nações Unidas, claro, mas também a NATO e a União Europeia, e criar novas instituições. O Conselho da Paz, que teve uma primeira versão no Acordo sobre Gaza e uma segunda na versão inicial do projeto de paz para a Ucrânia, agora é uma espécie de Conselho de Segurança privativo do Presidente dos Estados Unidos, e há um certo número de Estados que estão preparados não só para pagar a conta, mas também para se sentarem ao lado do Presidente dos Estados Unidos nesse Conselho da Paz. Portugal, de resto, foi convidado. Eu imagino que os responsáveis pela política externa portuguesa declarem ainda hoje que Portugal já está num Conselho da Paz com os Estados Unidos que se chama Aliança Atlântica e que, portanto, não precisa de estar em mais nenhum Conselho da Paz com os Estados Unidos, sobretudo quando a Rússia do Presidente Putin foi convidada para também tomar lugar. Segunda prioridade da estratégia internacional do Presidente Trump é fazer face à coligação revisionista China, Rússia, Irão. E falo de uma maneira bastante sistemática, que implica ter uma posição aberta à coexistência com a China, que é a ameaça mais forte, é o verdadeiro adversário estratégico dos Estados Unidos, é o inimigo principal dos Estados Unidos, tentar separar a Rússia da China, do ponto de vista dos Estados Unidos, a convergência entre Moscou e Pequim é contra a natura e, portanto, há que separar as duas grandes potências continentais, e concentrou-se no elo frágil da troika autocrática, que é o Irão. E, ao mesmo tempo que procurava um quadro de coexistência com a China e uma aproximação com a Rússia, esteve preparada para bombardear o programa nuclear iraniano na guerra... Mas ao enfraquecer a NATO e a Aliança Transatlântica não está a beneficiar a Rússia e a China? Eu não disse que havia coerência, disse que havia clareza. Okay. Coerência é outra coisa. Se em relação à NATO e em relação à União Europeia, os Estados Unidos entendem que os contratos anteriores entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus estavam efetivamente obsoletos. Não sem razão. Foi, não, sem razão. Quando humilhou Zelensky na Casa Branca, uma das coisas que Zelensky disse foi que obteve garantias de Biden, e o Trump disse-lhe imediatamente que não foi ele que as assinou, não é? Sim, sim. Mas o contrato entre os Estados Unidos e as democracias europeias estava efetivamente obsoleto, designadamente desde o fim da Guerra Fria. Não faz nenhum sentido a dependência estratégica dos europeus em relação aos Estados Unidos. Não faz nenhum sentido que os Estados Unidos suportem 2/3 dos custos da Aliança Atlântica. Isso não faz nenhum sentido. E também já não faz sentido que a União Europeia beneficie de um certo número de isenções nas relações com os Estados Unidos que existiam no passado. No passado, os Estados Unidos eram poderosos e podiam permitir-se ser generosos e liberais na relação com a União Europeia. Os Estados Unidos, que contribuíram de uma maneira decisiva para as comunidades europeias, para a criação das comunidades europeias, que criaram deliberadamente um rival económico, não é?
porque tinham força nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, tinham força para criar um rival económico e comercial. Já não têm. E efetivamente não têm. Aquilo que os Estados Unidos estão a fazer quando estão a rever o contrato com a União Europeia de uma maneira particularmente brutal, porque põe em causa mesmo a sua própria existência, é um sinal de que reconhecem o seu declínio. Não é um sinal de força, é um sinal de fraqueza. E, obviamente, isso provoca também uma perturbação muito forte nas relações transatlânticas. Mas o ponto onde a questão é mais importante, uma terceira dimensão da estratégia brutalista do presidente Trump, está expresso, de resto, na sua estratégia de segurança nacional publicada no mês passado, em que ele diz que vai apoiar os partidos da direita nacionalista, populista e liberal, quando não são autoritários, contra os partidos da democracia liberal, que estão no poder na maior parte dos países da Aliança Atlântica, no Canadá e na Europa Ocidental. Isto faz parte, na minha interpretação, da sua doutrina, da sua versão da doutrina Monroe, do corolário Trump da doutrina Monroe, que não se refere apenas à ordem política no hemisfério, estratégica no hemisfério ocidental, não se refere apenas à expulsão da China e da Rússia do hemisfério ocidental, refere-se também, como aliás a doutrina Monroe original em 1823, às relações entre os Estados Unidos e a Europa. Na versão original, em 1823, a decisão final foi que os Estados Unidos não interferiam na política interna europeia se os europeus não interferissem na política interna do hemisfério ocidental. Esse princípio foi invertido pelo presidente Trump. Ele decidiu que os Estados Unidos interferiam na política interna europeia. Isso é a terceira dimensão e aquela que é mais perturbadora nas relações transatlânticas. Há dois ocidentes a partir de agora, mas não são os Estados Unidos contra a Europa. É uma internacional reacionária, populista e nacionalista contra uma internacional liberal. E a intensidade do confronto entre os dois ocidentes, paradoxalmente, é mais forte do que a intensidade da luta pelo poder à escala global entre os Estados Unidos e o seu inimigo principal, que é a China. Teresa, deixe-me dramatizar aqui um bocadinho esta discussão, ou então não. Passou apenas um ano, e eu faço-lhe uma pergunta muito direta. Se tivesse de apostar, diria que a NATO sobrevive até ao final do mandato de Trump ou não? Se eu tivesse de apostar e levando em consideração aquilo tudo que o Carlos acabou de dizer, eu diria que a NATO pode sobreviver formalmente enquanto organização, a sua essência de aliança política ou militar entre os dois lados do Atlântico, não creio que possa sobreviver. Nem creio, como disse aliás a primeira-ministra dinamarquesa e tem dito vários outros líderes europeus, não creio que possa sobreviver à tensão criada em torno da questão da Groenlândia entre aliados cuja solidez, a solidez da Aliança Atlântica não era apenas uma solidez de natureza militar, de grande força militar, essencialmente americana, como o Carlos referiu, era a força da Aliança, era a comunidade de democracias. A partir do momento em que essa comunidade de democracias é posta em causa, justamente porque quando Trump olha para a Europa tem dois inimigos,
a União Europeia e as democracias liberais, quando a essência democrática da Aliança de Democracias da NATO é posta em causa pelo presidente americano, ela pode continuar a existir como sigla, a sua essência obviamente deixa de existir, e a Groenlândia é neste momento o ponto inicial que pode levar a essa ruptura. Por isso é que eu vejo com algum ceticismo a ideia de que a estratégia de Trump, do presidente americano, para conter as duas potências, as duas grandes potências revisionistas, tenha sentido ou possa ter resultado. Como é que se contém duas potências revisionistas cujo objetivo é destruir a única coisa que as une, a Rússia e a China, é a necessidade de destruir uma ordem assente na vontade do Ocidente? Como é que se pode contrariar esse objetivo comum que as une com a destruição do próprio Ocidente? Há aqui uma contradição profunda que me leva à convicção, não demasiado sólida, mas suficientemente convincente, repetindo a ideia, de que a estratégia de Trump acabará por não ter os resultados pretendidos. O que não quer dizer... Mesmo que tenha, só daqui a muitos anos é que poderemos ver esses resultados. Exatamente, mas não creio que possa ter. Agora, há uma coisa que é o grande problema que a Europa enfrenta neste momento, é que já não há caminho de retorno. A ordem internacional, como disse ontem em Davos, o primeiro-ministro canadiano, não está em transição, entrou em ruptura, não volta, não há um regresso, não há um recuo possível, e olhando para a frente, qual é o mundo em relação ao qual a Europa se tem de adaptar, com instrumentos que lhe tornam essa adaptação difícil, justamente como o Carlos disse, e como ontem disse também, com uma crueza e uma clareza extraordinária, o primeiro-ministro canadiano Mark Carney, a Europa andou distraída, aproveitou a facilidade que a proteção americana e a ordem criada pelos americanos lhe dava para ignorar os problemas do mundo e viver à conta de benefícios que hoje lhe vão custar muito caro. Que a única coisa que eu acrescentaria para definir a situação da Europa neste momento, e é uma situação muito complicada, é que a Europa não enfrenta apenas duas potências revisionistas, a China e a Rússia, e enfrenta três potências revisionistas, porque os Estados Unidos estão a seguir para enfrentar o revisionismo chinês e russo, estão a seguir uma política revisionista da ordem internacional que eles próprios criaram e que não aceitam. Como o Carlos referiu, Marco Rubio disse uma coisa que passou bastante despercebida na altura, que a ordem internacional estava obsoleta, mais recentemente, há dias, justificando o comportamento, a política externa do presidente Trump, o seu vice-chefe da Casa Civil, Stephen Miller, disse que nós aqui acreditamos num mundo em que o que conta é o poder e a força. Não é a lei, não é o consenso, não são as alianças. Portanto, há aqui uma reviravolta total da ordem internacional e há, evidentemente, uma enorme dificuldade da Europa de responder a esta ordem. A Groenlândia parece-me ser o ponto de não retorno. Não é um problema económico, não é um problema de negociação, é um problema de soberania. Qual é a diferença entre Vladimir Putin dizer que tem de tomar conta da Crimeia por questões de segurança, como fez em 2014,
e Donald Trump dizer que tem de tomar conta da Groenlândia por razões de segurança, como acaba de dizer e tem dito todos os dias, já no ano passado disse e agora repete, com uma clareza enorme, dizendo que de uma maneira ou outra a Europa, a Dinamarca e os países europeus, os aliados da NATO, vão ter de aceitar a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos. O que é que a Europa pode fazer? Tem de fazer alguma coisa. Não há recuo possível. Tem um problema, as percepções e os interesses dos seus países, dos países membros da União Europeia, nem sempre são coincidentes. É preciso encontrar rapidamente uma estratégia qualquer que lhe permita enfrentar esta terrível nova realidade para a qual não estava preparada. Como é que se vai encontrar esse consenso? Como é que se vai encontrar essa estratégia? Mesmo que não seja a 27, tem de ser mais alargada, menos alargada na União Europeia e mais alargada a outros países, a outras democracias, como o Canadá, como o Reino Unido, como a Noruega, que consigam fazer um bloco comum que encontre uma maneira de enfrentar este mundo. Não é fácil, não sei como é que vai ser, mas há uma coisa que eu sei. Falaste há pouco na ameaça de tarifas em relação aos países que, por exemplo, enviaram soldados para a Groenlândia, ou a ameaça de tarifas, como a França, em relação aos países que não querem ter assento no Conselho da Paz, que agora Donald Trump criou para ser a ONU alternativa, como ele próprio disse ontem em conferência de imprensa. O que é que estes países podem fazer? Têm imensas armas, apesar de tudo, para pôr em cima da mesa. Tem as armas das contratarifas, 93 mil milhões de euros para penalizar as importações americanas. Tem nos cofres dos seus bancos uma quantidade gigantesca de títulos do Tesouro da dívida pública americana. Podem jogar, a China já usou isso, que também os tem várias vezes como forma de pressão. Têm alguma capacidade militar para atuarem na zona, na Groenlândia e na zona do Ártico, não são propriamente desprovidos de capacidade militar, confrontando os Estados Unidos com a possibilidade de entrar em conflito com tropas aliadas, o que é um cenário absolutamente impensável, por enquanto, pelo menos impensável. Têm essas armas, têm de as pôr todas em cima da mesa, bem à vista de Washington e bem à vista do presidente norte-americano, e jogar com a sua capacidade de aguentar este terrível braço de ferro com aquele que foi o país, o seu principal aliado desde a Segunda Guerra Mundial. Vão conseguir? Onde é que isto tudo vai levar? Não sei. Sei que a realidade mudou completamente e que a Europa enfrenta hoje uma situação verdadeiramente dramática para afirmar a sua independência neste mundo novo que está a emergir a partir de 3 potências revisionistas. A Teresa falou aí que a realidade pode mudar e pode de facto mudar já na quinta-feira, quando este podcast for para o ar, porque Donald Trump fala daqui a pouco em Davos e, portanto, nós já não vamos conseguir acompanhar essa declaração. E Carlos, cada vez que Trump fala, consegue ultrapassar a nossa mais pessimista imaginação. Carlos. Se não há um momento de tranquilidade desde que o senhor tomou posse. Eu estou de acordo com a Teresa. Acho que as iniciativas do presidente Trump para criar instituições alternativas vão correr mal e que não existe verdadeiramente uma alternativa nem à União Europeia para a integração na Europa continental, nem à Aliança Atlântica para a comunidade transatlântica. A NATO já não existe como nós
a conhecemos até há 2 anos. Em primeiro lugar, é incompatível com os princípios da Aliança das Democracias a ameaça do recurso à força contra um aliado. Não apenas o uso, mas a ameaça. E essa ameaça foi feita repetidamente nos últimos 12 meses. Isso é incompatível com a comunidade transatlântica como nós a conhecemos. Em segundo lugar, o diretório que efetivamente comanda a Aliança Atlântica, o Quad, os Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, França, deixou de funcionar, efetivamente. E, portanto, a Aliança Atlântica deixou de ter uma orientação estratégica comum entre as principais potências aliadas. E os Estados Unidos, sobretudo os militares norte-americanos na Aliança Atlântica, estão a retirar-se de posições concretas. Não apenas a retirar, como já fizeram no primeiro mandato do presidente Donald Trump, de determinadas posições militares, mas também da estrutura da própria Aliança Atlântica. A prioridade dos Estados Unidos é a China e a Ásia. É aí que os Estados Unidos estão a reconstruir o seu sistema de alianças e há uma desvalorização efetiva desde 2008, desde o presidente Barack Obama, da Aliança Atlântica. A Aliança Atlântica já não existe como nós a conhecemos até há relativamente pouco tempo e tem que ser reconstruída a partir de uma concertação efetiva, não só entre os Estados europeus, Alemanha, França, Grã-Bretanha, mas também com o Canadá e, eventualmente, também com parcerias estratégicas a partir da Aliança Atlântica com o Japão, a Austrália e a Coreia do Sul. O E3, a concertação entre Grã-Bretanha, Alemanha e França, tem funcionado, graças à necessidade de concertar posições em relação à guerra da Ucrânia. É um ponto de partida para reconstruir esse diretório que é indispensável para responder aos problemas da defesa europeia neste momento. Só uma nota, falou agora ao Carlos da Ucrânia, não tínhamos falado da Ucrânia. A Ucrânia continua a ser o sítio onde se joga neste momento a segurança da Europa e o futuro da Europa. É uma questão existencial para o próprio futuro da Europa. Os últimos sinais do presidente americano em relação à Ucrânia são também eles próprios altamente perturbadores. Muito bem, vamos passar agora à política interna, vamos ter de ser um bocadinho mais rápidos nesta segunda ronda. Os Estados Unidos celebram em julho 250 anos da Declaração de Independência, um marco histórico na sua democracia. Este presidente e este governo têm, no entanto, aproveitado todos os momentos, sejam eles solenes ou menos solenes, para reescrever a história, à imagem de Trump e do movimento extremista MAGA. Carlos, fala-se muito do declínio da América e existe sempre esta discussão sobre se Trump é causa, se é consequência. Eu diria que não deixa de ser ilustrativo destes tempos que vivemos, que uma data tão redonda, tão relevante, não só para os Estados Unidos, mas para as democracias liberais, aconteça durante a presidência mais iliberal, mais autoritária das últimas décadas no país. Teremos de ser nós a comemorar os 250 anos da Revolução Americana. É a primeira revolução democrática, é o princípio dessa nova fase de uma aliança ocidental que conseguiu não só criar um país extraordinário, que são os Estados Unidos, cuja essência, os Estados Unidos são um país de imigrantes, está a ser posta em causa por um nacionalismo étnico e sectário que é defendido designadamente pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. O nacionalismo cívico americano, creed norte-americano, está a ser posto em causa por este movimento reacionário. É a própria essência da Revolução Americana que está aqui a ser posta em causa. Os Estados Unidos conseguiram não só criar uma grande nação, a primeira nação republicana, foram sempre uma democracia liberal, foram uma democracia liberal designadamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava dividida entre regimes totalitários, sinistros, que causaram
o fim da Europa como nós a conhecemos no passado, os Estados Unidos reconstruíram a Europa ocidental e reconstruíram a ordem internacional, criaram com a ordem liberal internacional a melhor ordem internacional que nós já conhecemos ao longo da história, desde que existe um sistema de Estados a partir do século XVI ou do século XVII. Isso está posto em causa pelo declínio dos Estados Unidos. Trump é uma causa, uma consequência, as duas. É as duas coisas, mas nesta fase negativa, os democratas liberais europeus, nem todos os europeus são democratas e liberais, e os democratas liberais norte-americanos deviam unir-se para comemorar a Revolução Americana sem o Presidente dos Estados Unidos. Teresa, nós ao longo deste último ano a Casa Branca fez por centralizar o poder no Presidente, nomeadamente, promove e alimenta este culto do chefe quase, não é? Tem capturado o aparelho de justiça para usar contra os adversários políticos de Trump, tem feito pressão sobre as universidades, está a levar a cabo, como o Carlos falou, uma política migratória assente não só em deportações maciças, mas na estigmatização das minorias, tem tentado interferir como pode na Fed. Em novembro há eleições intercalares na Câmara dos Representantes e em parte do Senado. Eu estava a ler o texto que o Pedro Guerreiro, que foi correspondente do Público dos Estados Unidos, escrevia aqui há uns dias para assinalar o primeiro ano de Trump, e ele às tantas escreve que restam a Trump menos de 10 meses de governação sem amarras, ou seja, um Congresso republicano, um Supremo conservador, a imprensa condicionada. O que eu lhe pergunto, ou faço uma afirmação no fundo, é até às midterms e perante a possibilidade de uma onda democrata nessas eleições, Trump não se vai conter. Não se vai conter, aliás há vários analistas norte-americanos que dizem que esta loucura que o possui neste momento em relação à política externa norte-americana na Venezuela, na América Latina, no Irão, na Groenlândia, no confronto com os aliados da NATO, é a forma de recuperar de uma situação interna que lhe é altamente desfavorável e que todas as sondagens mostram que é cada vez mais desfavorável, e tem a ver com aquilo que os americanos chamam de affordability e que nós chamamos custo de vida. Creio que é a expressão adequada, e que, por mais que Trump faça discursos, como fez ontem na Casa Branca durante 2 horas, a explicar como a economia americana está florescente, como a inflação desapareceu, como a gasolina está ao preço da chuva, isso não confere com a realidade e, portanto, ele sabe, tem de saber que tem um problema sério para enfrentar as midterms, as eleições intercalares de novembro. O que é que vai fazer? Se olharmos para o espetáculo que ele deu ontem na Casa Branca e começou com 100 cartazes, pequenos cartazes que ele levou para a conferência de imprensa, muito plastificados, muito bonitos, com muitas cores, com 100 bandidos do Minnesota, que ele foi dizendo os nomes e os crimes. Eu creio que ele se vai agarrar para desviar a atenção da economia e das condições de vida, se vai agarrar... E do caso Epstein, que parece que já esquecemos, não é? Exatamente. Que se vai agarrar à segurança, ao crime, aos imigrantes que entram nos Estados Unidos, como ele ontem voltou a dizer, despejados dos manicômios e das prisões dos países africanos ou dos países da América Latina. Vai-se agarrar muito à ideia de segurança, vai insistir nas políticas de deportação e de imigração e de culpabilização dos imigrantes ilegais por tudo aquilo que acontece de mal na América. Portanto, vai pôr a tónica
tónica nas políticas securitárias, o que lhe vai trazer confrontos enormes, sobretudo nos Estados democráticos, como já está agora a ver, tem havido ao longo do seu ano de mandato em constantes Estados democráticos, na Califórnia, no Oregon, no Minnesota, praticamente em toda a parte, vai insistir nessa tónica e vai continuar uma política de grande perturbação internacional, apelando ao nacionalismo, apelando ao orgulho nacional americano, ao povo que manda no mundo, embora todas as sondagens revelem que a ideia de ocupar a Groenlândia, ou a pé, a ideia de intervir no Irão ou de intervir na América Latina, em países, a gente já interveio na Venezuela, noutros países da América Latina, não é uma ideia muito popular, porque uma grande parte do movimento MAGA interpretou o America First de uma outra maneira, não era America First no mundo, aliás. Trump, quando chegou à Casa Branca, prometeu retirar a América das suas guerras eternas, Afeganistão, Iraque e todas as outras, e, portanto, há divisões na base trumpiana mais sólida, mais coesa, e ele tem de lidar com um conjunto de problemas internos que não lhe vai fazer o caminho fácil para as midterms. Mas, como eu disse há bocado, Trump consegue sempre ultrapassar a nossa imaginação. É difícil para mim, e creio que talvez também seja difícil, lendo a imprensa americana, para muitos observadores e analistas americanos, saber o que é que ele ainda pode fazer para garantir as perturbações internas suficientes para que as eleições intercalares decorram num ambiente que ele considere que lhe seja mais favorável. Toda a gente fala de que será fácil aos democratas ganharem. Eu não apostaria, acho que temos ainda muitos meses pela frente para saber o que é que vai acontecer. Há uma coisa que nós sabemos, e com isso termino, é que ele quer percorrer um caminho em direção a um regime autoritário, que é aquele modelo que ele tem na cabeça. A questão toda está em saber se há força ainda nas instituições e na sociedade americana para esse caminho ser travado. Muito bem, vamos fechar com um e-mail que nos foi enviado por um ouvinte do podcast. Aproveito para reforçar o desafio a quem nos ouve. Podem e devem enviar perguntas e sugestões de temas para debate para antonio.lima@public.pt ou para podcast@public.pt. O ouvinte Gavin Davis pergunta então, face às atividades cada vez mais flagrantes nas chamadas zonas cinzentas, como por exemplo a interferência eleitoral, ciberataques ou atos de sabotagem, como é que Portugal e os seus aliados podem dissuadir a Rússia de Putin e quaisquer outros atores que ameacem as suas vidas e democracias? Carlos. Uma resposta em duas partes. A primeira tem a ver com a capacidade de não só conter, como de devolver os ataques cibernéticos que são constantes e cada vez mais intensos. A mesma coisa em relação às sabotagens. Isso deve ser feito no quadro da União Europeia e no quadro da NATO, que têm ambas competências nesse domínio. Segunda parte, a interferência política, a interferência nos processos eleitorais, que resta a eleição de Donald Trump, é um exemplo. Há uma interferência russa que ficou bem demonstrada e que nunca conseguiu ser desmentida pelos beneficiários nos Estados Unidos, que garantiu a eleição de Donald Trump. E aí eu acho que há coisas a fazer, e designadamente no caso de Portugal, onde há uma eleição em curso. É muito importante, na minha opinião, haver um pacto entre os responsáveis pela mídia, jornais, rádios, televisão, para denunciarem, para se dotarem dos meios para identificar o que são notícias falsas, não é? E para se concertarem no sentido de as denunciarem coletivamente e não competitivamente irem à procura das notícias mais escandalosas para tornar insuportável o espaço público e a política da democracia. E acho que os candidatos
partidos, ou neste caso, candidatos presidenciais, deviam também fazer um pacto entre si de definir um código de conduta em que se proíbem a si próprios de usar esses mecanismos de propaganda negra, de desinformação no combate político. São coisas que se podem fazer, que se devem fazer neste próprio momento. A Teresa denunciava há pouco a passividade dos europeus perante o revisionismo trumpista. Eis aqui um domínio onde nós podemos demonstrar capacidade de iniciativa política para proteger a nossa democracia. Meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado mais uma vez pela vossa análise e obrigado, claro e sempre, aos nossos ouvintes. Se ainda não fizeram, subscrevam o Diplomatas para terem disponível um novo episódio todas as quintas-feiras de manhã nas vossas plataformas favoritas de podcasts ou no site do Público. Nós regressamos para a próxima semana com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Vamos falar de cinema, Vasco? Sim, e vamos falar de outras coisas também. Estamos no escuro. Vamos falar de cinema, de realizadores e de atores, de cidades e de política. De poder e de democracia, dos que são livres e dos que foram subjugados, da realidade e dos nossos fantasmas. No Escuro é um podcast do Público, comigo, Alexandra Prado Coelho. E comigo, Vasco Câmara. Para ouvir todas as sextas-feiras no site do jornal ou na sua plataforma preferida. Vamos libertar o cinema. Vamos tentar entender o mundo através dos filmes. Vamos falar de cinema, Alexandra? Sim, e vamos falar de outras coisas também.